E aí, tudo bem? Eu sou o André Moraes de Língua Portuguesa, estou aqui no Prático e Descomplicado, nosso módulo da banca CESP, UNB, CESP, Sebrasp, aí você está pensando em várias coisas, mas o que é importante são questões da banca CESP UNB. Que banca é essa, se você nunca fez uma prova dessa banca? Normalmente são questões de certo e errado, são itens de certo e errado, e dependendo do edital você pode perder um ponto ou 0, alguma coisa em relação ao item certo, para cada item marcado de forma errada. Então, qual é a nossa visão pensando em português? Claro que a língua, a leitura é muito importante, a língua é muito importante, mas é concurso público, meu irmão, minha irmã. Se é concurso, o que eu penso? Gramática no texto, análise linguística. Então, muitas vezes eu faço um item sem precisar do texto inteiro, do texto na íntegra. Então, o que é mais importante? Conhecendo a banca, já perceber quais são os caminhos ou os descaminhos para vocês entenderem melhor as questões. Esse é o meu objetivo, essa é a nossa intenção, ok? Eu sou André Moraes, mais uma vez está aqui minha foto, vou passando, português, CESP UNB, questões de 2017. Não esqueçam, mais um pouquinho, começa com uma questão lá de Alagoas, bombeiros, oficial combatente. Seguinte, como a banca tem feito o seguinte, você pega lá o item 3, vamos supor, o item 1 da prova. Normalmente os primeiros itens são de análise do texto, então semântica e texto. E a segunda parte vem normalmente análise linguística e correção gramatical, também pode ser semântica. Se você está há muito tempo sem estudar, esses conceitos são importantíssimos. Semântica, morfologia, sintaxe, que são abordagens da banca. A semântica remete à significação de palavras ou expressões. Se esqueceu, faz uma revisão, assista ao nosso módulo básico de português. A morfologia vai remeter à classificação morfológica, formação de palavras. Então, um bizu. Se eu pego a palavra intimorato, vou até pegar aqui e escrever para vocês no quadro. Intimorato. Intimorato. Essa palavra, morfologicamente, seria o quê? Um adjetivo. Semanticamente, tem qual ideia? Eu posso trabalhar ali com a formação da palavra, porque o prefixo in tem ideia de negação. É sem alguma coisa. Então, sem. Aí pensa comigo, intimorato seria sem temor, sem medo, ou seria honesto, puro? Porque há uma outra palavra que é muito parecida com essa aqui, que seria intemerato. Intemerato. Nos dois casos, o prefixo in com a ideia de negação, sem alguma coisa ou não alguma coisa. Nos dois casos. No entanto, são apenas parecidas na pronúncia e na grafia. Então são parônimas. É um conceito semântico. São morfologicamente adjetivos. Perceberam como é importante ter esse conhecimento prévio? Portanto, intimorato é sem temor, é um falso amigo. Ou seja, corajoso, destemido. Mas se eu pensar em intemerato, no latim temeris, temeratus, era mancha ou mácula. Então, intemerato, sem mancha, sem mácula, eu vou pensar que pode ser puro, honesto, são palavras em que há paronímia. Então, esses conceitos básicos de semântica, morfologia e sintaxe vão aparecer o tempo todo na banca CESP UNB. Só que, é claro, aparecem contextualizados. Vocês vão ter um texto e é até trabalhoso pensar, porque a banca usa um texto e lá naquele texto tem que ir a linha 2, linha 4, linha 5, linha 7, ou no mesmo item, linha 10 e linha 12. Isso eu quero que vocês aprendam neste módulo, ok? Então, começando aqui com uma questão de crase. Se eu quero aprender crase, alguns conhecimentos são importantíssimos. Quais são os casos proibitivos de crase em língua portuguesa? Antes de verbo, entre palavras repetidas, há no singular, mais palavra no plural. Se eu crasear, vou me dar mal. Mas há os bizus. Se eu troco por ao no masculino, eu uso o a no feminino com acento grave. Isso é importante, porque o acento é o acento grave, indicativo ou indicador de crase.
O acento não é crase. Crase no grego é fusão, mistura ou junção. Ok? Aí o que eu fiz neste nosso módulo? Eu peguei os fragmentos do texto, peguei basicamente nesse início do nosso módulo as questões de análise linguística e de gramática e depois vamos fazer mais ao final as questões de texto, ok? Vamos lá, crase. Durante o século XX e agora no limiar do segundo milênio, porém, o poder destruidor do armamento de que dispõem as principais potências e outros países economicamente mais adiantados ameaça igualmente a sobrevivência de combatentes e não combatentes. Então vamos agora à questão, ao item. A ocorrência de crase em A Sobrevivência, linha 21, alteraria os sentidos originais do período. Então, sentidos, eu penso em semântica do período em que esse trecho aparece, bem como prejudicaria a coesão e a coerência textuais. O grande nome no Brasil, falecida há pouco tempo, foi a professora Inge-Dore Vilaça Cor, assim que eu pronuncio, e falava de coesão e coerência. Coesão é a ligação entre as ideias do texto, é a tessitura textual, eu penso então nessa ligação. Um texto coerente, um texto que tem lógica, certo? Vejam só, falou aqui de semântica, sentidos originais, coesão e coerência sendo prejudicadas. Quero voltar ao texto. Durante o século XX e agora no limiar do segundo milênio, porém, o poder destruidor do armamento de que dispõem as principais potências e outros países economicamente mais adiantados ameaça igualmente a... Se você olhar para o verbo ameaçar, na gramática normativa, é transitivo direto, certo? Só que se você usar o acento grave, indicativo de crase, neste A, ameaça a sobrevivência, faz crer que este verbo, na verdade, é um substantivo. Então, a ameaça aos povos, né, do Oriente. Porque o verbo ameaçar não rege complemento com preposição. Mas o substantivo ameaça pode ter sim a preposição a. Então, ameaçar alguém, mas a ameaça a alguém. Mas se você ler isso aqui com o acento, falei com vocês, faz crer que ameaça é substantivo. Vejam se é coerente isso. Durante o século XX e agora no limiar do segundo milênio, porém, o poder destruidor do armamento de que dispõem as principais potências e outros países economicamente mais adiantados, ameaça, ou seja, a ameaça igualmente... Fica incoerente o texto. Logo, vou adiantar, diz que a ocorrência de crase em A Sobrevivência alteraria os sentidos, porque a ameaça passaria a dar uma ideia de substantiva do período em que esse trecho aparece, bem como prejudicaria a coesão e a coerência. O texto fica truncado. Então, meu irmão, minha irmã, mancebos, o item está certíssimo. Ah, mas ameaçar não pede preposição. Alguns pensariam dessa forma. Mas a banca foi por um outro viés, da semântica e da coesão e da coerência. Ok? Portanto, questão 1, o item 1 ou item 1, certíssimo. Quero adiantar. Questão 2, de coesão referencial. Não sei se você estudou isso na sua escola, mas eu tenho coesão que pode ser referencial anafórica, é que olha para trás, quando eu uso um elemento para evitar repetição no texto, e esse elemento se refere ao que já apareceu, ou seja, tem um referente antes, ou coesão referencial catafórica. Eu antecipo a ideia usando depois o referente. Isso é muito comum em textos jornalísticos. A pessoa fala assim, ela chegou ao Brasil. Quem é ela? Não sei ainda. Ela é um pronome pessoal do caso reto que faz referência ao que vai aparecer ainda. Certo? Ela chegou ao Brasil. Rihanna está entre nós. Então, ela, que apareceu antes de Rihanna, então Rihanna seria o referente. Este pronome ela é um pronome catafórico. Se sentir um vazio na alma, vou dar uma moral ao seu coração. Pronome. Então, elementos.
anafóricos olham para trás. Portanto, na anáfora, ana é o que faz lembrar. Então, na anáfora, o referente vai estar antes no texto. Normalmente, não falei que é sempre, mancebos, eu não falei que é sempre. Falei que normalmente alguns pronomes demonstrativos têm essa função. São os pronomes de segunda pessoa, normalmente. Os gramáticos falam isso. Esse, essa plural, e isso. São normalmente elementos anafóricos. Fazem lembrar o que já apareceu. Mas kata é de cima para baixo, na origem grega. Então, catafórico. Ou, vou usar catáfora agora, para ficar no paralelismo aqui, né? Vou usar catáfora e não catafórico. Então, na catáfora, o referente vai estar depois. Quais são normalmente os pronomes demonstrativos catafóricos? São os de primeira pessoa. Este, plural, esta, plural, isto. É assim, nos cursos presenciais, o que eu ouço de alguns alunos, eu aprendi palavrinhas que me ajudam no texto sempre. Meu amigo, os gramáticos falam o seguinte: normalmente, demonstrativos de primeira pessoa são anafóricos, de segunda pessoa são anafóricos, de primeira pessoa são catafóricos. Então, se eu usar, por exemplo, Pedro e João, esses ou estes são os escolhidos. Pedro e João, esses ou estes. Normalmente, se a referência não é individual, eu uso esses são os escolhidos. Usando lógica, esses faz referência a Pedro e João, referente. Temos, portanto, um elemento anafórico. É um caso de anáfora. Se eu invertesse, deixa eu me apagar aqui, depois de um print na tela e copie isso, se quiser. Se eu invertesse a lógica, aqui, os escolhidos são, e aí, são estes ou esse, ou esses, Pedro e João. Eu inverti a lógica. Logo, o referente aparecendo depois, o referente é o mesmo, Pedro e João, eu uso pronomes ou um pronome de primeira pessoa. O mais comum é isso aqui, certo? São estes. Logo, estes é um elemento catafórico. Falamos de coesão referencial, anafórica e catafórica. Então, anáfora eu olho para trás, catáfora eu olho para frente. Nos dois casos, na anáfora e na catáfora, o referente vai aparecer no texto. Logo, eu posso dizer que anáfora mais catáfora, isso é igual a, olha que coisa linda, endófora. Ai, meu Deus, não quero saber disso não. O mais comum na nossa banca, CESP-UNB, no nosso curso, é que eles cobrem sem usar os nomes. Você vai dizer que nunca vai cair um nome ou outro? Isso já apareceu em diversas bancas, algumas bancas ainda hoje usam os nomes, sim, mas na nossa banca o perfil tem sido, o pronome X se refere a tal palavra, faz referência antecipando, fazendo referência ao que já apareceu, ao que vai aparecer. Ok? Então, na endófora, endo é dentro. Portanto, o referente vai estar dentro do texto. No entanto, eu posso mudar isso. Ali é mais caro. Ali é um advérbio que tem uma base pronominal, não é verdade? Que faz uma referência também. Parece ter uma ideia de demonstrar também. Ali, lá, colar. Ali também se refere a algum elemento,
Mas se eu vejo só isso aqui, cheguei hoje ao curso e vejo isso aqui no quadro. Ali é mais caro. Ali se refere a que lugar? A qual ideia? Não sei. Porque isso aqui é um texto, mesmo pequenininho é um texto. Portanto, se não houver no texto o referente, temos agora um elemento deítico. É deixis, certo? Esse é um elemento deítico. Se nunca ouviu, está ouvindo agora no nosso módulo da Banca Sérgio PNB, certo? Na deixis, o referente vai estar fora do texto. Lá encontramos paz. A que lugar se refere esse lá? Não sei. Ou então eu posso até deixar um pouco mais complicado, hein? Eu passarei. Quem é esse eu? Se eu pego só um texto, só com essa forma, eu passarei. Eu também é um pronome em função de deixis, é um pronome deítico. Se você quer que eu escreva aqui, vou escrever deixis. Assim se escreve. Certo? Estou assim, fazendo isso com vocês, fazendo uma revisão de alguns conceitos, porque eu sei que vocês, acho que a maioria não é formada em língua portuguesa. Há um ou outro aí que eu sei que aparece assistindo aos vídeos, fazendo comentários, mas a maioria é de outras áreas, não é? Então não penso que vocês têm que ter esse conhecimento prévio, ok? Então já está aqui no seu coração, na deixis, o referente vai estar fora do texto. Na anáfora, no texto, antes, na catáfora, no texto e depois. Vamos voltar? Coesão referencial. Quem quer que tenha tido ocasião de visitar os museus de Hiroshima e Nagasaki, não pode deixar de refletir com apreensão sobre o destino da humanidade e da civilização, tal como as conhecemos. Então, foco ali no as. Se eu fosse pensar morfologicamente, o as é um pronome oblíquo, porque oblíquo é o que serve de complemento, átono. Pronome oblíquo é complemento e átono porque não vem com preposição. Oblíquo tônico, por exemplo, mim, é complemento e tem preposição. A mim, ti, a ti, certo? Então, foco no as. Vou reler isso aqui. Então, Hiroshima e Nagasaki não pode deixar de refletir com apreensão sobre o destino da humanidade e da civilização, tal como as conhecemos, caso ocorra uma confrontação entre potências possuidoras de armamento atômico. Vamos à questão. A forma pronominal as, olha a diferença da abordagem, não é? Sem focar no nome, mas quando isso cai com o nome, dá um pouco de vazio aqui, por aqui, no baço, em alguma parte do seu corpo aí. Retoma Hiroshima e Nagasaki. Esse as, retomando, quero voltar. Então, de novo, quem quer que tenha tido ocasião de visitar os museus de Hiroshima e Nagasaki, então foca aqui, Hiroshima e Nagasaki, não pode deixar de refletir com apreensão sobre o destino da humanidade e da civilização, tal como as conhecemos. Aqui, na verdade, é em relação a quê? Humanidade e civilização. Conhecemos a humanidade e a civilização. Logo, o item está errado. Certo? Então, mesmo que a banca não tenha perguntado a vocês aqui com mais profundidade de conhecimentos, vocês já têm agora esse conhecimento prévio. Mais uma questão, mais um item, um item de semântica, sinonímia. Aí eu posso usar sinonímia ou sinônimo, antonímia ou antônimo, homonímia. Vou fazer uma revisão de homonímia. O que são homônimos? São palavras com alguma coisa igual, o mesmo som e ou a mesma grafia, a mesma forma de escrever. Clássicos, né? Nós temos clássicos nos concursos antigos, mas eu vou usar aqui porque eu sou vintage, eu sou retrô. Seção, isso aqui é antigão, hein? Seção, com S e C cedilha, e seção, vou mudar aqui, seção com C e 2 S's. Bisuzaço, antigão, seção só com S's, é uma reunião de S's, portanto, a semântica de seção, o sinônimo para seção, esse aqui, reunião. Seção com C cedilhado, lembra
parte, repartição, departamento. Pode ser uma repartição. E cessão com C é o ato de ceder. Não são sinônimos, porque a ideia é diversa, não temos a mesma ideia, mas possuem o mesmo som, a pronúncia é a mesma. São homônimos com o mesmo som, são homônimos homófonos, mesmo som. A grafia é diferente, heterógrafos, isso também caía em concursos públicos. Mas eu posso ter homônimos com tudo igual, mesmo som e mesma grafia. No caso antigão, são e são. Aqui pode ser o verbo e do outro lado um adjetivo. Se eu penso, por exemplo, em São Pedro, São Paulo, ele está são, vem do latim, sano, saudável, e são, santo, não é? Separado, saudável, puro. Já que o verbo era o verbo sunt, olha que coisa, lá no antigão latim. Portanto, são classes diferentes que convergiram para a mesma forma. Logo, temos homônimos homófonos, um único som, e homógrafos, a mesma grafia. Posso ter uma ideia mais resumida. São homônimos perfeitos. Vocês viram anteriormente, lá na outra questão, paronímia. São palavras somente parecidas na pronúncia e na grafia. Se é alguma coisa igual, mesmo som e ou mesma grafia, são homônimos. Quero ampliar. Nas questões de concurso, por exemplo, o SESC cobrou em 2008, 2007, não se me falha a memória, para o TJ no Rio de Janeiro, cobrou hiperônimos e hipônimos, hiperonímia e hiponímia. Se você nunca ouviu, hiperônimo e hipônimo. O hiperônimo, hiper é maior, é o geral, aqui é o termo geral. Termo geral. E o hipônimo é o termo específico. Termo específico. E há milhares de exemplos. Eu sempre falo isso nas minhas videoaulas porque eu falava baleia e orca, dizendo que baleia era o termo geral e orca era o termo específico. Dando nomes, eu usava baleia hiperônimo e orca o hipônimo. Só que isso mudou depois de uma aula, numa turma de polícia civil, o rapaz falou assim, olha só, orca não é baleia. Todos riram, é claro, que as pessoas fazem bullying com os outros. Meu irmão, minha irmã, orca, na verdade, é um cetáceo da família dos golfinhos. Orca é um golfinho assassino. Eu mudei o meu exemplo, apago aqui então, eu uso baleia e jubarte. Baleia e jubarte. Fui ao doutor Google, consultei, sei que jubarte é um tipo de baleia. Portanto, o termo geral, baleia e hiperônimo, o termo específico, jubarte hipônimo. Também são dois conceitos semânticos. A semântica permeia, na verdade, todos os textos. Você vai ler não só pensando em morfologia, sintaxe, mas é basicamente a semântica, ok? Então, para fechar essa questão, eu apago isso aqui, de sinonímia, um textinho, um fragmento de texto. Cidades inteiras são reféns de armas de destruição em massa, que podem ser acionadas à distância e que são capazes de viajar em poucos minutos até seus alvos urbanos, a bordo de centenas de vetores disparados de silos subterrâneos ou de submarinos e aviões que permanecem sob os oceanos ou nos ares durante 24 horas, todos os dias, sob o pretexto de dissuadir potenciais agressores. Vamos lá? A palavra dissuadir foi empregada no sentido de afastar. Naquele contexto, sob o pretexto de dissuadir potenciais agressores. Vejam aqui. Certíssimo, porque o sinônimo, na verdade, vai ser sempre com
textual. Posso dizer que é sempre com aquela ideia. Se você pegar, por exemplo, um dicionário, você tem um verbete com diversas acepções. Então, dissuadir pode ser convencer alguém a não fazer alguma coisa, mas aqui é para repelir, afastar. Ok? Então, nosso próximo bloco, mais questões da Banca CESP-NB 2017. Fica conosco aqui no Prático e Descomplicado. Eu sou André Moraes. Grande abraço e até a próxima videoaula.